A aula já vai começar. Mas antes disso, não custa nada lembrar de algumas coisas que são muito importantes para que todos aproveitem ao máximo esse momento. Se prepare para a aula, fique atento ao horário de início e evite surpresas. Para que você tenha uma boa experiência, verifique sua conexão com a internet. Nós queremos te ver, então deixe a sua câmera aberta durante toda a aula. Verifique também a qualidade do seu áudio e som, para que possa ouvir e falar bem. É importante que escolha um local confortável e com boa iluminação para assistir às suas aulas. Somente acione o seu microfone quando for falar. E não fale junto com os outros. Fique muito atento aos ruídos do ambiente. Eles podem atrapalhar todo mundo. Lembre-se de deixar o seu aparelho conectado na tomada. Evite surpresas. Banheiro? É melhor se antecipar ou aproveitar os 15 minutos que você vai ter no intervalo. Pois na hora da aula, o legal é participar e beber aquela água para hidratar. Se você tiver dúvidas, pergunte, anote tudo o que puder no seu bloco, smartphone ou como quiser. Nesse momento, evite distrações. Não destine esse momento para ler aqueles e-mails. Não vai ser agora que você vai querer ver o cometa Halley, não é? Deixe para depois. E aquele passeio tradicional com o pet também deve ser feito em outro momento. O seu momento é aqui. Prepare-se para entrar num mundo repleto de experiências. Gente, vocês estão tendo aula com Marcela Rangel, hein? Olha a responsabilidade, tá? Vocês estão tendo aula com Marcela Rangel sobre um tema fundamental para a formação de vocês, que é o tema de liderança 4.0, novos rumos da motivação e engajamento do time e discutindo problemas empresariais ligados a isso. Olha, Marcela, é um prazer estar com vocês aqui numa turma, né, na nossa primeira turma, turma número 1 de MBA, a turma que a gente tem um carinho enorme. E né, como é que está aí? Você está me ouvindo bem? Estou. Tá, né? Está chegando bem o som? Então, Alan, nós já temos a nossa convidada da Masterclass para se apresentar. Está aqui a Aline. Aline, tá? Agora, eu quero antes fazer um agradecimento à Marcela Rangel, aos alunos, e dizer, pessoal, hoje a gente está com uma notícia muito boa. A gente está com 2 Masterclasses simultâneas, tá? A gente está tendo a Masterclass com a executiva da área de gestão de pessoas da ZAIS e uma Masterclass com a executiva de pesquisa de mercado do SBT, né? Vocês tiveram essa pesquisa de mercado lá no início, lembra, no MBA, já tem 1 ano. Gente, vocês estão quase 1 ano aqui, olha que legal, né? Olha a trajetória dessa turma, Marcela, que bacana, né? Está aí, já está fechando aí as disciplinas, né? Já está no TCC. Aliás, deixa eu dar um aviso, gente, do TCC, né? É importante vocês não deixarem para depois, né? Eu acho que o TCC que a gente construiu com vocês é um TCC legal, prático, objetivo. Então, mão na massa e começa a sua pesquisa o quanto antes, tá bom? Bom, Marcela, adorei te ver aqui. E agora, os holofotes são para a Aline de Franco, da ZAIS. ZAIS, vocês sabem. Isso. Cadê você? Coloca ela no spotlight, por favor, Alan. Isso. Olha aí, Aline. Aí, coloque o sobrenome dela também, Alan, por favor, completo aí na plataforma Zoom para os alunos terem. Gente, a Aline, ela pertence a uma empresa que a gente tem um orgulho incrível, né, de estar atendendo. É uma empresa, um dos líderes mundiais de qualidade óptica, de precisão, né? A marca ZAIS, não preciso apresentar muito a marca ZAIS, que provavelmente vocês já
né, você já, inclusive, já possuem alguma coisa Zeiss. O meu óculos é Zeiss, né? A lente que eu tenho aqui também no meu binóculo é Zeiss, a lente da minha máquina fotográfica é Zeiss, então o Zeiss está na minha vida há muitos anos. E a Aline vai conversar com a gente sobre a experiência dela, né, em relação justamente ao tema da disciplina. Liderança, gestão de pessoas. Aline, a primeira pergunta que eu faço para o meu convidado, e assim, primeiro um agradecimento também à Marcela Rangel e ao Alain por esse momento aqui, mais uma masterclass para os nossos alunos, tá? São muitas masterclasses, cada disciplina a gente traz um palestrante de mercado para trazer a prática para o aluno, tá? Então, Aline, a minha primeira pergunta é: fale um pouco de você, da sua trajetória, da sua carreira, como é que você chegou até aqui, e na sequência já emenda, apresenta aí o teu case, fica à vontade para conversar com a turma, e o que a gente faz, né, mais ou menos durante 40 minutos, e no final, Aline, bater um papo, tirar dúvidas, as pessoas gostam de tirar dúvida ou mesmo de perguntar alguma curiosidade. Então, é essa coisa próxima que a gente quer com os alunos, tá bom? Obrigado pela sua presença, viu? Madruga, eu que agradeço, viu? O convite estar aqui com a turma, poder compartilhar um pouquinho. A gente sabe que a teoria é obviamente muito importante, mas a gente fica sedento de cases, né? Como é que é a prática, como é que é no dia a dia. Espero poder contribuir com mais essa disciplina de vocês, viu? Posso compartilhar aqui, pessoal? Está contigo aí, a bola está contigo. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Aline, eu tenho que voltar lá para outra turma, a gente está com 2 turmas simultâneas, eu estou um pouquinho lá e um pouquinho cá. O show é com você agora. Tá joia. Muito obrigada, Madruga. Já apareceu aqui, tá, Aline? Ah, que bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui o meu LinkedIn, eu acho que hoje é a forma mais fácil da gente se conhecer profissionalmente, né? Queria novamente agradecer o convite, é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu tenho mais de 15 anos trabalhando com RH, os últimos 10 trabalhando em cadeiras de desenvolvimento organizacional, muitas vezes olhando a empresa, outras atuando como parceira de negócio. E dentro desse meu papel, hoje eu atuo também nas cadeiras de Talent Acquisition, Employee Experience, Employer Branding, e eu tenho um bracinho em remuneração que ele não me larga, viu? Ele está sempre comigo desde o início da carreira. E aí trouxe aqui o QR Code, para quem quiser me adicionar, vai ser um prazer, a gente pode bater um papo. Se no final desse bate-papo ficar alguma dúvida, é só me chamar lá também que a gente fala rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para poder contextualizar um pouco, né? Vou falar um pouquinho da Zeiss, só para vocês entenderem o que a gente tem feito, né? Acho que a minha experiência de hoje é que vai ajudar mais nesse momento. Então, hoje na Zeiss a gente tem cerca de 650 colaboradores, a gente tem uma planta no interior de Petrópolis, aqui, um escritório em São Paulo, são 13 filiais e uma equipe comercial distribuída por todas as regiões do país. Então, eu vou contar para vocês, antes de tudo, a nossa trilha do RH, a nossa linha do tempo, aqui nas Zeiss, né, desde onde tudo começou. Então, quando a gente iniciou, e eu digo a gente porque a turma de hoje, né, a nossa equipe, ela começou basicamente juntos. Então, a gente fez revisão das políticas, estruturas, atualização de ferramentas, isso há 6 anos atrás. A gente fez a estruturação de orçamento, desenvolvimento de gestores, muita coisa que a gente não tinha na empresa. Entre 2016 e 2017, a gente implantou novas ferramentas de gestão, foi acompanhando os resultados. Em 2017, a gente entendeu que valia a pena a gente fazer uma aplicação de uma pesquisa de clima, e aí a gente decidiu fazer isso junto com a Great Place to Work, para poder fortalecer as ações de cultura. Mas, para isso, a gente precisava entender, né, como é que o nosso público, como é que o nosso time via, como é que estava a nossa cultura e tudo isso. Em 2017, quando a gente recebeu esse resultado, a gente não recebeu a certificação, a gente recebeu um plano de ação enorme e que foi muito válido. Com isso, a gente reuniu o nosso time de gestores, a gente elaborou ações
de sustentação, criamos programas de fortalecimento da nossa cultura, fizemos mudança de estrutura, mudança de processo, e aí em 2018 a gente novamente volta a fazer a aplicação da pesquisa, e dessa vez a gente consegue a primeira certificação. Em 2019, né? De 2018 para 2019. Em 2019, a gente ainda continua a certificação, né? O plano de ação para continuar a certificação, só que a gente assume um novo patamar de atuação. Então, a gente consolida as ações e foca na experiência, né, da jornada do colaborador. Muito em linha com tudo que vocês vêm falando ao longo de todo o MBA, eu sei que vocês têm uma cadeira específica para Employee Experience, né? E aí vou falar aqui que com certeza para vocês é mais do mesmo, mas só para a gente poder contextualizar. Então, falando sobre a experiência do colaborador e o impacto direto no negócio, né, como esses 3 ambientes, o físico, o cultural e o tecnológico, eles impactam diretamente na experiência que gera ou não engajamento e, consequentemente, traz valor para o negócio. Então, nessa pesquisa de 2017, observou-se que as empresas que investem na satisfação do colaborador são 7 vezes mais inovadoras, têm 2 vezes mais receita, ou seja, mais produtividade, mais lucratividade, mais crescimento, tem 40% menos turnover e são 7 vezes mais reconhecidas como um bom lugar para trabalhar. E aqui a gente começou o nosso foco nessa jornada como um todo. Então, a gente fez mudanças estruturais, a gente fez para a nossa empresa, né, olhando o nosso time, as necessidades do nosso time. A gente fez novo vestiário, a gente reformou o refeitório, a gente investiu em veículo para o time comercial, a gente mudou o escritório de São Paulo, reformou o escritório de Petrópolis, criamos uma sala de convivência, a gente reforçou, né, os nossos programas que fortalecem a nossa cultura. A gente tem, por exemplo, um programa que chama Se Eu Fosse Você, que é onde um colaborador ele vive a experiência, um dia na experiência de um outro setor, né, vivendo as dores e os amores daquela área, reduzindo ciclos, compartilhando informações. A gente também fortaleceu a nossa liderança através de encontros trimestrais. A gente revisitou os processos de RH, desenhamos trilhas de desenvolvimento junto às áreas, desenhamos os programas corporativos, garantimos que os times teriam os recursos tecnológicos para desempenhar suas funções, e aí começaram a vir os resultados. Em 2016, a gente definiu um objetivo um tanto quanto desafiador para a nossa empresa, que em 5 anos a gente dobraria o faturamento. E em 2021, apesar de praticamente 2 anos, né, de pandemia, a gente, com praticamente o mesmo número de colaboradores, a gente chegou ao resultado esperado. A gente aumentou a produtividade, a lucratividade e teve lá 2 vezes mais receita. Além disso, há 6 anos, o nosso turnover era de 26%, enquanto a média na indústria é de 20%. Nós fechamos em 2021 com um turnover de 16%, ou seja, a gente reduziu 38% do nosso turnover. 7 vezes mais reconhecida, a gente ainda não chegou a um número tão grande, mas 3 anos de reconhecimento do nosso time, através do nosso time, né, pelo nosso time, como um excelente lugar para trabalhar. A gente recebeu agora, esse mês, o selo de empresa humanizada, que avalia o estágio das relações da empresa com a sociedade como um todo, ou seja, os nossos stakeholders nos enxergam, né, como uma empresa humanizada, o que também é, obviamente, um bom lugar para trabalhar. E, além disso, a gente está concorrendo esse ano como Best Workplace, pelo InfoJobs. Esses resultados, obviamente, têm muita melhoria de processo, né, que nos ajudaram a chegar até todos esses resultados, mas também o engajamento do time foi essencial. Sem ele, a gente, obviamente, não conseguiria chegar onde a gente chegou. E aí que entra a liderança, né? Como é que as ações, as práticas da empresa são percebidas nessa experiência do colaborador? Através, obviamente, da transformação do ambiente pelas ações da liderança. São elas, né, a liderança, na verdade, que promove esse ambiente cultural, que é a experiência e mais a conexão com o propósito. Nada além disso. Né? A aderência aos valores também entra nessa. Mas não adianta a empresa proporcionar o ambiente, a tecnologia,
se a cultura, que é orquestrada pela liderança, não for um pilar forte. E não dá para a gente falar sobre liderança sem falar de confiança. E aí, trazendo alguns dados para vocês, uma pesquisa da Robert Half, publicada em setembro de 2021, diz que a confiança entre colaborador e líder é o fator mais importante para a satisfação no trabalho. Além disso, o Google estudou durante 2 anos 180 times e identificou que a variável que melhor prediz a performance do time é a confiança entre seus membros. A gente sabe disso, né? Quando a gente olha a nossa liderança, o que a gente deseja, como a gente se sente à vontade para poder atuar e fazer o que precisa ser feito da melhor forma, é quando a gente confia em quem está à frente do nosso time, né? Só que, por outro lado, 78% dos brasileiros confiam mais em robôs do que em seus líderes, segundo uma pesquisa da Oracle, de 2019. Ou seja, a liderança é um grande desafio no nosso país. Na verdade, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, mas olhando o resultado do Brasil, né? E nas AIS, infelizmente, a gente não ficou de fora. Na pesquisa de 2020, quando a gente fez a pesquisa do ano retrasado, né? O estágio de liderança, de acordo com a metodologia da Great Place to Work, que é a que a gente utiliza, dizia que o nosso estágio de liderança era avaliado como estágio 1 dos 5 que eles entendem que formam o Leader for All, né? Que é a liderança para todos, que seria o líder, não vou dizer perfeito, porque somos seres humanos, né? Mas o líder mais próximo ao que a gente entende que seria um líder perfeito. E aí o estágio 1 ainda estava bem distante do que a gente gostaria, né? Do que a gente pretendia, do que a gente pretende como empresa. E aí que começou o nosso trabalho, efetivamente, com a liderança, mais focado ainda. Apesar de termos feito vários encontros, workshops, assessment, tudo isso a gente fazia no passado, a gente não tinha uma consistência, né? E quando a gente olha, principalmente na RH, a gente precisa ter uma consistência em tudo que a gente faz. A gente precisa ter um propósito. E aí a gente, aproveitando nossa jornada de agilidade, que é como a gente chama nas AIS, a aplicação de toda essa teoria, né, do módulo agile, enfim, de tudo isso. Em 2021, com esse resultado, a gente entendeu que a gente precisava reavaliar, redesenhar as competências que eram essenciais para as áreas. E aí a gente voltou, olhou as competências do futuro, segundo a ONU, avaliou os nossos valores, a nossa estratégia, e aí nós trouxemos 9 competências essenciais. Essas competências, elas são utilizadas para todos os níveis da empresa, mas elas têm atitudes, né, comportamentos esperados diferentes para cada nível. Então, a gente tem para o nível da liderança, a gente tem o nível tático e a gente tem o nível operacional. Dentre essas competências, a gente tem foco no cliente, inovação, inteligência social, agilidade, a excelência, a liderança, obviamente, ela não poderia deixar de estar aqui, adaptabilidade, o protagonismo e a orientação a resultados. Se a gente olhar hoje o que a gente mais foca no nosso time, é o protagonismo e a inovação. A gente entende que essas coisas, independente do nível, é que vão nos levar no patamar que a gente espera estar nos próximos anos. Além disso, então, além de redesenhar essas competências, construir todo esse manual, né, de como a gente avalia, quais são os comportamentos esperados, a gente fez uma avaliação 360 com todo o nosso primeiro nível de gestores, que são os nossos gerentes e os coordenadores que se reportam a diretores. Então, a gente fez essa avaliação 360, fizemos a aplicação de um assessment, fizemos uma devolutiva com eles, trazendo todos os pontos importantes e criando também essa autorreflexão, né, para que a gente possa fortalecer o autoconhecimento, que é essencial numa liderança. E com isso a gente fez a construção de planos de ação. Então, cada gestor era responsável por desenhar o seu plano de ação e validar com o seu gestor. Né? E aí validar com o seu diretor, na verdade, né? A gente está falando do primeiro nível, então eles validavam isso com os seus diretores.
Depois disso, a gente fez a nossa avaliação do ano passado, né? A nossa pesquisa do ano passado. E aí, para nossa surpresa, a gente cresceu, a gente evoluiu, mas não tanto quanto a gente gostaria, né? A gente sabe que treinamento não é banho nas águas dos milagres, então fazer um redesenho de competências, desenhar o que a gente gostaria, fazer com que eles fizessem essa autoavaliação, autorreflexão, não seria o que levaria a gente do nível 1 ao nível 5. Mas fomos para o nível 2, ok, já foi um resultado bacana, tivemos uma evolução como um todo. E aí, para 2022, a gente desenhou as jornadas ágeis de liderança. Para fortalecer, né, essa liderança como um todo, em busca desse modelo de liderança 4.0. Então, a gente criou esse OKR de liderança, e esse ano a gente decidiu utilizar a metodologia de tailor-made, né, desenhando uma trilha de aprendizagem, e não só um treinamento, mas algo bem específico, bem personalizado para o nosso time, entendendo as nossas necessidades, as nossas dores. Essa trilha de desenvolvimento conta com aprendizagem com material online, a gente faz workshop mensal, a gente tem pílulas de conhecimento, debates sobre temas diversos, a gente lançou nessa jornada de liderança as segundas de liderança, então a cada 15 dias a gente tem uma reunião com esses líderes para poder discutir temas diversos de liderança, então a gente tem um material online para eles poderem ir estudando, avaliando, a gente faz a avaliação dessa participação, né, para entender se eles realmente estão participando, enfim, a gente faz workshop, e na sequência do workshop, na semana seguinte, a gente traz essa pílula, né? Esse debate para eles poderem trazer, enfim, suas dores, seus amores, compartilhar as práticas de gestão, enfim, abrirem o coração para a gente poder debater. Dentro desse programa, obviamente, a gente reforça esse funcionamento da aprendizagem humana, né? Nem tudo é treinamento e a gente sabe disso. Então, dentre esse método 70-20-10, que é o que a gente utiliza nas AIs, a gente sabe que 10% é o que você aprende e está relacionado à teoria. Então, é essa informação que a gente tem dado para eles, né? Que é a parte de conteúdo online, a parte teórica como um todo. 20% a gente aprende estando que está relacionado com compartilhamento de informações. Então, a gente tem sugerido a eles que façam o desdobramento dessas ações com os seus times, para que os seus times possam também compartilhar com os seus diretos, e a gente vai conseguindo cascatear essa informação e fortalecer a nossa liderança como um todo. E ainda tem os 70% que estão relacionados ao que a gente aprende na prática, né? Então, a gente traz a teoria, a gente traz esse debate também para compartilhar, para que eles possam refletir sobre isso, mas a gente sabe que o aprendizado mesmo, ele vai acontecer na prática. E essa é a provocação que a gente faz todos os dias, né? Como que eles podem fazer com que esses 90% que estão relacionados com compartilhamento e prática estejam fortalecidos. E aí a gente tem o protagonismo como um todo, né? A empresa vem fornecendo todo esse material, vem fornecendo toda a informação para eles, mas como é que a gente garante, de alguma forma, que eles vão colocar em prática, né? É o que está sendo dito. E aí a verdade é que não tem banho nas águas do milagre, né? A gente sempre brinca com isso aqui, não é, fiz um treinamento e saí, pronto, tá tudo certo e eu já sei tudo. O que a gente busca com eles é que eles coloquem os valores em primeiro lugar. E aí os valores deles enquanto seres humanos, né? Os valores que eles acreditam e que eles têm na vida deles, mas também os valores da empresa. Então, esses valores da empresa, eles estão muito fortes em tudo que a gente faz. A gente tem, na nossa avaliação de desempenho, por exemplo, a gente tem uma avaliação tanto dos comportamentos, né, das competências comportamentais, como eu contei para vocês quais são, assim como aderência aos valores da nossa empresa. Então,
como é que esses comportamentos aceitos e não tolerados, que a gente também tem desenhado no nosso manual do colaborador, né? A gente entendeu que precisava exemplificar para o nosso time o que eram os nossos valores, porque valor é muito bonito, quando você olha na parede aquele quadro, é tudo muito bonito, mas como é que no dia a dia, né, todos conseguem colocar em prática, desde o auxiliar de produção até o nosso CEO, até o diretor, como é que as pessoas entendem como é que eles precisam colocar em prática, né, esses valores. Então, a gente desenhou esses valores, esses comportamentos aceitos e não tolerados, e eles também estão na avaliação de desempenho. A gente pede, né, a busca que a gente procura é que eles construam conexão com a equipe, né? Inspirem o senso de propósito e orgulho, que é basicamente como a gente gera o engajamento. É assim que a gente cria o senso de pertencimento, né? A partir do momento que eu tenho essa conexão com o meu liderado, tenho conexão com o meu time como um todo, que eu acredito no propósito daquela empresa, que o propósito daquela empresa está em linha com os meus valores e os meus propósitos, eu crio orgulho, né? Eu tenho orgulho de trabalhar ali. E a gente sabe que a liderança é quem orquestra tudo isso. Eu posso me dar muito bem com todos da minha equipe, mas se eu não tenho um líder inspirador, né? Se essa pessoa não me gera confiança, se a gente não tem essa conexão como um todo, eu não fico muito tempo nessa empresa. Essa empresa ela não é tão boa para mim, né? A gente pede sempre para eles, a gente traz essa reflexão, né, de que eles sejam cercados de pessoas inteligentes e comprometidas, que eles liderem equipes inovadoras com grandes resultados e que com frequência ouçam dos membros dessa equipe que eles amam o que fazem. E aí a gente traz para a pauta, até vocês falaram agora no finalzinho da aula que eu peguei, falando de liderança situacional, né? Ou seja, como é que eu olho o meu indivíduo como indivíduo, né? Eu reconheço como indivíduo, eu desenvolvo como indivíduo. Como é que a gente consegue fazer isso? E aí a reflexão que a gente traz para eles sempre é as pessoas certas nos lugares certos. É isso que vai fazer com que a gente consiga os resultados, né? Então, como é que a gente vai ter gente comprometida? Se elas estiverem fazendo o que elas gostam, se estiver em linha com o propósito delas, né? Como é que as equipes vão ser inovadoras e vão trazer resultados? Se elas perceberem que elas são ouvidas, se elas se sentirem inspiradas, né? É isso que vai fazer com que elas se sintam confortáveis para, nesse ambiente, poder trazer as experiências, poder trazer situações, né, as ideias e tudo isso. E ela precisa estar confortável para saber que ela pode trazer aquela ideia mais simples, que ela acha que ninguém nunca vai ouvir aquilo, que não faz o menor sentido, ou aquela ideia que ela acha que é ultra mega power. E a gente, enquanto gestor, enquanto líder, precisa estar aberto para ouvir tudo isso, sem fazer nenhum tipo de sem ter nenhum tipo de preconceito, sem fazer nenhum tipo de julgamento, mas como é que a gente orienta essas pessoas, como é que a gente abre espaço para que elas possam trazer e a gente desenvolver juntos, né? Como é que a gente vai fazendo ali a indicação, a orientação para que a gente chegue junto à melhor ideia, ou seja, que a gente traga a inovação. Para isso, a gente precisa conhecer a nossa equipe. A gente precisa saber as fortalezas e as fraquezas de cada um. Não tem como conhecer uma equipe, gente, se a gente não trabalha o feedback. E aí não é o feedback simplesmente de, eu chego, não, eu dou feedback para a minha equipe toda semana. Eu vou e falo com eles o caminho que eles estão seguindo, se está bacana, se não está bacana. Mas será que a gente ouve? A gente pede feedback? Será que a gente sabe qual caminho a nossa liderança está tomando como um todo? Isso é tão importante, ou talvez mais importante, do que simplesmente o feedback para o liderado. A gente precisa ter humildade para ouvir, para saber que a gente não sabe de tudo, para saber disso e para poder admitir para os nossos liderados que, apesar de estar numa posição de liderança, a gente não é dono de todas as respostas. Então, para isso, ou na verdade, isso também cria confiança. A partir do momento que eu estou aberto, né, e aí a gente tem a Brené Brown falando da coragem de ser imperfeito, a partir do momento que eu assumo ali a minha imperfeição, e aí assumo para mim mesmo, porque muitas vezes a gente como líder não assume isso nem para a gente,
Mas quando eu assumo isso e começo a trabalhar, quando eu compartilho isso com a minha equipe, eu ganho a confiança deles. E aí tudo que a gente faz fica muito mais fácil, né? E empatia. Gente, como é que cada um de nós gostaria de ser liderado? Eu sei que muita gente, ao longo desse caminho, tem muitas marcas de liderança, né? Muitas coisas que aconteceram no nosso passado ainda estão muito presentes no nosso dia a dia. E o que a gente precisa é realmente se livrar dessas amarras e construir um processo de liderança cada vez melhor. E aí, utilizando muito esses 3 últimos itens que eu falei, né? Que é o feedback, a humildade e a empatia. Com isso, a gente consegue colocar em prática, né? A Great Place to Work tem as 9 práticas culturais que a gente utiliza muito aqui nas AIS, porque elas têm em volta, as 9 práticas em volta, e a confiança ela está no meio. Então, como é que a gente constrói essa rede de confiança, esse ciclo de confiança? É inspirando o nosso time, reconhecendo, compartilhando resultados, são coisas, escutando, olha, escutando as pessoas. Quantas vezes eu nem escuto? Quantas vezes eu nem falo com sinceridade? Eu falo o que é mais rápido, o que é mais fácil, ou o que eu acho que ele gostaria de ouvir, mas nem sempre é sincero. E a gente precisa se colocar no lugar do outro. Como é que a gente gostaria de ser desenvolvido? Como é que a gente gostaria que essas pessoas nos ajudassem a desenhar a nossa carreira, né? A gente sabe que a carreira é de cada um, mas quando a gente olha para trás, a gente sabe o impacto que um líder tem na nossa carreira, né? Ele pode impulsionar, como ele pode, de alguma forma, aprisionar muitas das nossas coisas. E aí a gente percebe o quanto a gente é realmente mais inovador quando a gente tem confiança nas pessoas que estão com a gente, né? Como o construir conexão é muito importante, e aí não só entre líder e liderado, mas como equipe como um todo. Ou seja, não tem nenhuma novidade, não tem banho nas águas dos milagres, né? É gente sendo gente. Não tem nada de diferente disso. E aí, eu aqui fecho a minha apresentação. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar voltar para vocês. E aí eu fecho a minha apresentação e queria muito ouvir, queria abrir esse momento para a gente bater um papo, né? Se isso realmente faz sentido para vocês, frente a tudo que vocês ouviram aí na aula. Trouxe para vocês um pouquinho do que a gente tem feito nas AIS. E se vocês quiserem ouvir mais do que a gente tem feito, também estou aqui para a gente poder conversar. Olá, Aline. Estou a falar de Portugal. Oi, Paulo, que bacana. Tudo bem? Tudo bem. Fiquei curioso, falou no início de uma certificação de organização humanizada. Isso. Gostava de saber um pouco mais sobre isso. Claro. É uma organização mesmo que chama Empresas Humanizadas, e eles fazem aplicação de pesquisas anuais. Se eu não me engano, foram 150 empresas que participaram esse ano, ano passado, e eles ouvem todos os nossos stakeholders, né? Então, eles pegam por amostragem. A gente faz pesquisa com a sociedade como um todo, ou seja, como a sociedade enxerga a empresa. A gente ouve cliente, consumidor, fornecedor, colaborador. Então, todas essas pessoas são ouvidas e eles têm alguns níveis, né, de empresa humanizada, avaliando esse estágio de maturidade entre as relações das pessoas. É novo, é super novo, é muito bacana, Paulo. Depois convido você a pesquisar, se chama Empresa Humanizada. Eles têm aplicação de novo esse ano. É muito bacana, e para a gente, obviamente, é ótimo, porque quando a gente tem a certificação da Great Place to Work, a gente está ouvindo o nosso time, que obviamente é muito importante. Mas como a gente é percebido, né, pela sociedade como um todo. Então, muito nesse contexto de ESG, para a gente foi muito bacana receber essa certificação. Claro que a gente ainda tem um longo caminho, né, Paulo? A gente recebeu o selo de empresa humanizada, eles têm alguns níveis, a gente, infelizmente, ainda não conseguiu atingir o maior deles, mas traz para a gente um cheiro,
né, do que a gente precisa começar a fazer para que a gente realmente, cada dia mais, seja, além de um excelente lugar para trabalhar, uma empresa humanizada que está totalmente conectado com o nosso propósito. Qualquer certificação, a melhoria é contínua, por isso sempre Exatamente. evoluir, não é? E a gente sempre brinca aqui, né, Paulo? Chegou a certificação, a régua, ó, ela vai subindo, né? E aí a gente precisa cada vez mais fazer melhor. E é assim que a gente traz a evolução, com toda certeza. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Paulo. Aline, a gente pode só tirar a apresentação para te ver Ah, na não tela tirei maior? não, gente. Não, não. Ó, vou contar uma coisa agora, tá? Eu e a tecnologia, a gente não funciona bem e eu não sei como é que eu faço para voltar, gente. Espera aí. Eu te ajudo aqui, eu não queria ser indelicado. Ah, que bom, Alan. Não tá sendo, pode ficar à vontade, tá? Porque a gente tem um problema aqui, eu e a tecnologia, eu faço vergonha toda vez que eu tô com a apresentação. Nada. Obrigada, Alan. A Érica levantou a mão. Oi, Aline, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Eu Já ouvi levantei a aí que mão. você está se desenvolvendo, né? Está fazendo os cursos. Ouvi aí a Marcela falando no finalzinho da aula de Ah, vocês. sim, é psicologia positiva. Inclusive, Ah, a minha que legal. amiga que fez psicologia positiva comigo ganhou o selo. Ela tem uma empresa de cosméticos aqui em São Paulo. Ela ganhou o Que selo legal. de empresa humanizada e eu participei da pesquisa. A gente É? tem como participar também, achei bem bacana. O que eu queria te perguntar, Aline, é que eu vi as soluções que vocês fizeram super legais ali, voltada para a voz dos employees, dos colaboradores. Vocês têm a pesquisa, que é a 360, que é a da Great Place to Work, mas tem algum outro método de pesquisa que vocês fazem para conseguir identificar aquilo que vocês precisaram fazer de alteração dentro da empresa? Ó, a gente tem, na verdade, a pesquisa de clima é a da Great Place to Work. Então, ela não é 360, né? A gente só faz a pesquisa ouvindo os nossos colaboradores e aí eles fazem a avaliação dos líderes, né? E não os líderes para os liderados, é o contrário, né? A gente fez a avaliação 360 quando a gente trabalhou o OKR da liderança para a gente evoluir esse nível. Então, hoje a gente tem Pulses, então a gente trabalha com a empresa Pulses mesmo para avaliar continuamente os nossos processos, né, da experiência do colaborador. A gente tem a 360 que a gente faz anualmente com o nosso time, mas aí olhando o OKR e olhando esse G40, que é como a gente chama, que são os gestores de primeira linha, e aí a gente tem a pesquisa de clima, que é a GPTW, tá? Tá certo, tá bom. É porque são também vários tipos de pesquisas para determinados pontos de atuação, né? Então, era isso que eu gostaria de saber. Acaba que, assim, na Humanizadas, por exemplo, a gente tem um cheiro de como a liderança está sendo percebida. Mas como é uma pesquisa que abrange muitas pessoas, né, muitas participações, a gente tem um cheiro mesmo quando a gente fala de liderança, tá? Então, a gente tem essas pulses que a gente faz para a gente entender se a gente está no caminho certo. Então, a gente faz a nossa pesquisa em setembro, a pesquisa anual, então pelo menos uma em abril a gente faz, uma pulse em abril para a gente entender se está indo no caminho. Tá, e essas pesquisas são desenvolvidas internamente. Vamos supor, eu achei interessante quando você fala, você deixou a pergunta aberta para saber o que o refeitório, alguma coisa que você poderia promover de diferença e exatamente iria mexer no ponteiro. Você faz a pergunta aberta, é isso? Nessa parte, a metodologia da Great Place to Work, a gente tem as perguntas fechadas deles, a gente consegue colocar algumas perguntas fechadas nossas e a gente tem os comentários deles. Mas, além disso, Érica, a gente tem, olhando o RH como um todo, e aí a gente acaba indo, eu não trouxe porque a gente acaba não falando tanto de liderança, né? Mas quando a gente finaliza a nossa pesquisa da Great Place to Work, a gente abre os resultados por área e os gestores, eles são responsáveis por construir com os times os planos de ação, tá? Então, eles constroem esses planos de ação setoriais, muita coisa percebe-se que é da liderança, tá? Então, como é que muda, né? Como é que os colaboradores percebem um lugar melhor para trabalhar? Geralmente, a maioria dessas ações, elas envolvem apenas a liderança. Não sobe. Mas, obviamente, tem algumas que são da empresa, né? Que vão para a diretoria, a gente precisa olhar a empresa como um todo. Essas mudanças que a gente fez surgiram desses planos de ação, tá? Então, quando a gente percebe que existe, né, uma recorrência
de ações, é isso que a gente pega e a gente leva, então, para agir como empresa. Tá? Bacana. Então, através da GPTW mesmo, porque a gente faz isso também lá. Né? No meu caso, foi o problema entre os pares. Olha só que interessante. De área para área muda também. Então, a gente está fazendo algumas ações entre os pares e a gente faz uma pesquisa, depois de tudo isso, para o plano de ação, para saber o que norteia melhor aí esse resultado. Né? Então, é através da... Não, eu fiquei feliz porque, pelo menos indo no caminho certo, estamos, né? Porque daí você consegue... Você sabe, uma coisa que a gente fez falando em silos, assim, que trouxe muito resultado para a gente, 0 custo, tá, Érica? Porque eu falo assim, a gente, no RH, filho, é 0 custo, o que a gente pode fazer interna mesmo. A gente criou um programa chamado Se Eu Fosse Você. E aí, esse programa era justamente para a gente diminuir os silos, né? Para a gente reduzir os silos. A gente sabe que existe aquela história de a Érica não quer me responder porque ela não vai com a minha cara. Ela está lá à toa e ela não quer me responder, né? O meu problema, ele é sempre muito mais importante do que o problema do outro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar esse programa. Então, ele tinha, quando a gente criou, né? Ele tinha encontros mensais, as pessoas se inscreviam ou convidavam alguém para conhecer a sua área. E aí era como se fosse um sombra mesmo. A pessoa ficava um dia vivendo as dores e os amores daquela área. A gente pedia assim, ó, faz uma apresentação rápida, meia hora da sua área e o resto deixa a pessoa do teu lado para ela entender como é o teu dia a dia. E isso ajudou a gente pra caramba, porque as pessoas começaram a ver que todo mundo tem dor, que aqui também dói, né? Que a pessoa, muitas vezes, ela não responde porque ela não consegue naquele dia, ou porque a informação que você precisa não depende dela, ela depende de outro, e algo assim. Então, isso a gente fortaleceu a empatia, a gente quebrou silos, isso pra gente foi muito bacana. E a segunda coisa que a gente fez, que tem ajudado muito a gente nesse processo, porque é um processo, né, Érica? Foi trabalhar com a jornada de agilidade, então o OKR, né? Hoje a gente trabalha, então, com essas equipes. Não tem essa de, é o problema do RH, não é problema meu, eu não vou fazer. Aqui não, está todo mundo envolvido, né? O problema é de todo mundo. Então, isso também ajudou a gente, tem ajudado a gente a diminuir esses silos como um todo. Mas ainda é uma dor, nossa. Confesso para você, tá, Érica? Não é banho nas águas dos milagres? Não, não foi. Ainda é uma dor nossa por aqui. Não, perfeito. Muito obrigada, Aline. Nada. Isabelle... Ei, Aline, eu levantei a mão só para fazer um comentário em cima desse programa que você está falando, Se Eu Fosse Você. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a gente está fazendo um trabalho lá. Eu trabalho na TOTUS, e aí eu trabalho mais na área de suporte, sabe? E aí a gente precisa muito de trabalhar com o desenvolvimento. Mas é um negócio assim, você é do suporte, você é do desenvolvimento, mas a culpa é do desenvolvimento, não, a culpa é do suporte, esse trem enche o saco, sabe? E aí nós criamos um programa que chama Intercâmbio. A proposta é, né, a primeira rodada a gente já fez, mais para o reconhecimento mesmo, agora a gente está indo para a segunda rodada. O que a gente propôs? A gente falou com os meninos assim, olha, a gente quer melhorar a experiência do cliente com atendimento. E atendimento a gente está falando de desenvolvimento, de documentação, de suporte, estou falando de todas as áreas, porque quando ele entra em contato, independente do que ele está querendo, é um atendimento. Então, para a gente melhorar essa experiência, a gente vai fomentar aí a interação entre os times. Como que vai ser feito isso? A gente vai criar os pares, e aí nós fizemos parzinhos do desenvolvimento com o suporte, e aí meio período o desenvolvimento vai ficar no suporte, vendo o que o cara está fazendo, aquela coisa toda, e o outro meio período esse cara vai para o desenvolvimento ver o que o desenvolvimento está fazendo. E aí, a primeira rodada foi de reconhecimento, né, do trabalho, para entender como é que é feito e tal. A segunda, a gente já está querendo assim, cara, você vai trabalhar em par com aquela pessoa. Então, você vai passar 4 horas no suporte, você vai ajudar no atendimento, você vai ajudar na ligação. E suporte, quando você for para o desenvolvimento, você vai ajudar num teste, você vai ajudar numa documentação, vai participar de uma cerimônia, né? Então, assim, eu acho que está sendo muito bacana.
todo mundo amou, né? A gente ainda não tem números para poder falar, melhorou a satisfação, diminuiu o tempo, a gente ainda não tem isso, mas assim, nós rodamos uma pesquisa no início e no final, e foi assim, foi nítido, sabe, o resultado. O pessoal falou, cara, amei de conhecer mesmo a outra equipe, a gente já está conversando melhor, eles já recebem a gente melhor, né? A gente já tira as dúvidas de uma forma melhor, não tem aquela burocracia. Então, assim, acho que esse tipo de resultado é muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. É muito bom, Isabelle, a gente também percebeu muito disso. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente acabou suspendendo, né, o programa de forma presencial, ele até acontece online, mas aí acabou dando uma diminuída. Mas o que a gente tinha também de muito bacana, que pode ser legal para você, Isabelle, a gente tinha um cartão de compromisso, sabe? E aí a gente fazia com o grupo, né? Como a gente fazia encontros mensais com os inscritos, chegava no final daquele encontro, depois de um dia inteiro, a gente desenhava lá o cartão de compromisso daquele time. Isso era bacana, que você escrever, né? Aquilo, parece que estava colocando em pedra, de verdade, e aquilo você internaliza de uma forma diferente. Então, talvez seja aí uma última etapa, uma terceira etapa, alguma coisa assim que possa te ajudar a fortalecer. Que bom, fico feliz que também está funcionando aí de uma outra forma, né, Isabelle? Deixa eu só te perguntar, esse cartão de compromisso você fazia no fechamento dos encontros, assim, no fechamento do programa? E aí, para você poder falar, sei lá, alguma coisa de evolução, de como que ficou? Como que... Não, na verdade não, a gente nem olhava isso. Isso era só para eles, a gente depois pegava esse cartão e enviava para eles. Era para eles mesmo, sabe? Não para a empresa, para a gente poder levantar números, nada disso. Era como se fosse um fechamento, sabe? Um ciclo, assim, de caramba, e agora, o que fica para depois? Para que não fosse simplesmente fechei aqui, conheci ali, tá tudo legal. Então, a gente pedia para eles colocarem, não era um plano de ação, era um compromisso, sabe? De acordo com... mesmo o relacionamento. Exatamente. Legal, de acordo com né, com essa experiência que vocês tiveram, qual é o compromisso de vocês agora? Nossa, top, gostei. Já anotei aqui, porque eu acho que pode ser uma boa ação de fechamento, sim. E continuidade, né? Que não é só fechamento. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a você, Isabelle. Guilherme? Aline, a ZAIS no Brasil, ela tem ligação com a estrutura internacional da empresa ou não? Ou assim, a minha pergunta é no sentido assim, você falou em evolução de processos, em treinar gestores, mas isso tem alguma influência vindo de fora também? Porque essas pesquisas, enfim, muitas vezes olham mais para esse âmbito nacional, né? Esse âmbito do nosso mercado interno, mas pensando assim, de cobranças, de métricas, né? O que vem de fora que também obriga vocês a ter algum tipo, né, de evolução ou de envolvimento, né, com uma cultura organizacional mesmo, né? Pensando no todo. Guilherme, nas AIS, a gente tem muita liberdade, sabe? A gente, nos últimos anos, com os resultados do Brasil, e aí não só olhando os resultados financeiros, mas os resultados, né, até de certificações como um todo, a gente ganhou muita credibilidade com o time corporativo. Então, tem sido o contrário, né? A gente tem desenhado as nossas trilhas, os nossos programas, e a gente compartilha com eles para o bench global. Hoje a gente não tem nada assim que a gente tenha que fazer, a única obrigação que a gente tem, né, corporativamente, é aplicar essa pesquisa anual, e a gente pode escolher a forma como ela é feita. No Brasil, a gente escolheu a Great Place to Work, mas a maioria dos países não utiliza uma pesquisa interna. Então, por isso a gente tem sido bench global. Então, a liberdade ajuda muito a gente nesse processo, né, Guilherme? Respondi você? Legal, claro. Ótimo. Mais alguém, gente? Aline, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Vocês fazem a pesquisa de clima, né? E tal. E aí, como que vocês fazem, assim, depois que vocês têm o resultado, vocês fazem ações como? Vocês criam um comitê, vem do próprio RH, se envolvem os funcionários? Como é que funciona? A gente já teve alguns níveis, né, desse plano de ação, desse como fazer depois. A primeira pesquisa que a gente fez, que eu contei para vocês que o nosso resultado não chegou, a gente queria realmente só mapear, a gente reuniu só os gestores. E aí a gente fez o plano de ação com esses gestores e foi onde a gente criou muitos programas, inclusive o Se Eu Fosse Você, a gente fez programa de reconhecimento, aplicativo de feedback, muito disso veio desse primeiro ano de plano de ação
com os gestores. Na primeira pesquisa que a gente fez, que a gente foi certificado, a gente já entendeu que esse não era o caminho, né? Que o caminho era realmente ouvir o nosso time, continuar ouvindo o nosso time. Ok, a gente tem aqui os números, então a gente tem o que vocês reconhecem que a gente fez de bacana, e a gente tem, teoricamente, o que vocês entendem que precisa melhorar, né? Mas como? E aí a gente, então, fez a entrega, né, dos resultados por área, e os gestores, eles são responsáveis por fazer o desdobramento da apresentação, né, da área com os seus times e criar um plano de ação. Tá? Deu para entender? Deu para entender. Então, é assim que a gente dá continuidade, né? A gente ouve o que precisa ser feito, mas a gente ouve em âmbito geral. E aí, assim, com os planos de ação, a gente consegue mapear quais são as principais dores dos nossos times, porque a gente acaba recebendo tudo isso. Mas, assim como eu falei com a Érica, o principal disso tudo é que a gente percebe que a maior parte das ações que aparecem são ações da liderança. Né? Então, a gente tem aquele CNPJismo, né? De a empresa não faz, a empresa, não sei o quê, enquanto a empresa somos todos nós, e principalmente representada pelos líderes, a gente tem a comprovação disso quando a gente chega nesse nível de plano de ação. Grande parte deles não tem nada para a empresa, né? Para a diretoria, para o RH, enfim. A maioria realmente é ali entre líder e liderado. Entendi. Só compartilhando assim um pouquinho, lá na TOTS a gente faz assim, a gente tem 2 pesquisas de clima por ano, né, de 6 meses, e aí faz igual você falou também, tem a apresentação de resultados, aí depois desdobra e os coordenadores passam para os seus liderados, né, e aí o que eles fazem? Eles rodam uma pesquisa perguntando, olha, esse ponto foi o que a gente precisa melhorar, vamos escolher um para a gente poder atacar, e você quer participar do comitê para criar ações? Então, eles criam lá um comitê com 5, 6 pessoas, né, dependendo por área, e aí esse comitê vai trazer ações, vai ser comitê de funcionários, não de líderes, tá? E aí esse comitê vai trazer ações. A última ação que a gente teve foi de life balance, sabe? E aí até uma pessoa do próprio time estava fazendo pós em RH, acho que é alguma coisa nesse sentido, e aí ele trouxe uma palestra, ele mesmo fez uma palestra super bacana, sabe? O pessoal curtiu bastante. Que legal. E aí, nessa pesquisa que teve agora, esse ponto já aumentou, sabe? Já foi um item que ficou melhorzinho, assim. Tá? É bem legal, eu queria saber como é que foi lá, né? Como é que vocês fazem, porque talvez a gente pode fazer alguma coisa diferente também, mas eu acho que tá bem dentro, assim, do que você falou. Isabela, é aquilo que eu estava falando no final, né? O que a gente quer enquanto pessoa, né? A gente quer ser ouvido, a gente quer ter voz. Então, é um pouco disso, né? Como é que a gente cria formas de realmente reconhecer, ouvir com sinceridade essas pessoas. Acho que esse é o caminho para a gente, como um todo, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Aline, muito obrigado. Essa masterclass foi maravilhosa. Eu acredito que todos amaram. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar da sua experiência, das boas práticas, né, que vocês nas AIS têm realizado. Tá? Em nome da turma trazer de volta ela, viu, Alan? Fica a dica. Tá? O que foi, Érica? Eu perdi. O convite novamente para participar de uma nova Master. Fica a dica aí, né, Alan? Venho com prazer, viu? E ainda mais agora que eu já venho mais tranquila, que eu conheço vocês, então a gente já vem mais tranquila, né? Seria um prazer, viu? E vocês também, pessoal. Depois, Alan, se puder de novo compartilhar com o pessoal o meu contato, fiquem à vontade se quiser chamar lá no LinkedIn para a gente trocar figurinha. Eu acho que isso é o mais importante, né? Não é reinventar a roda. Como é que a gente ouve, né, as boas práticas, como é que a gente olha para o nosso cenário e a gente aplica para o nosso time. Acho que é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês, de verdade. Alan, muito obrigada. Marcela, muito obrigada por também, né, me proporcionar esse momento após a sua aula. Bom final de curso para vocês. Se vocês quiserem trocar figurinhas, enfim, fiquem à vontade, estou totalmente à disposição. Viu? Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Abraço, sucesso pessoal. Aí. Um grande abraço. Tá? E a gente se fala, né? Porque a gente está lá dia a dia. Tá joia, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu.
encerramento aí, gente. Foi muito bom. Professora, quer dar a pausa agora? Quer fazer um resgate? Fica à vontade, decidir. Eu acho melhor dar a pausa logo e a gente volta a dar um resgate, sim, sobre essa palestra aí maravilhosa, né? Quanta riqueza aí de inspirações, né? Quantas inspirações ela trouxe, muito bacana, muito legal. Adorei conhecer a Aline, conhecer aí um pedacinho da parte profissional dela, que é incrível.